Paz de Cristo, irmãos, amém? Muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite, uma noite de festa, uma noite de celebração, a conferência Promessas. Eu já quero aqui externar a minha gratidão ao pastor Júnior Galvão, à pastora Kate, ao pastor Joel, à pastora Madalena, a todos os pastores que nos receberam aqui, o pastor Tiago que nos trouxe, com todo carinho. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela receptividade com que vocês nos trataram aqui nesse dia. Recebemos o pastor Júnior Galvão ali no Rio de Janeiro. Pode ir no Rio de Janeiro, tá, irmão? Fica com medo não. O pessoal cria um monstro assim do Rio de Janeiro, mas o pessoal fala demais. A mídia é só Jesus na causa. Todo lugar tem os seus lugares complicados. Eu acredito que aqui em Florianópolis também tenha lugar complicado. De repente não tão complicado como o Rio, né, irmão? Mas tem lugar abençoado. Rio de Janeiro é a terra abençoada. Eu gosto demais. Não fale mal do meu Rio de Janeiro não. Mas vai ser uma alegria poder receber você lá. Nós recebemos o pastor Júnior Galvão na nossa igreja, ali em Jacarepaguá, e passando pelo Rio, faça-nos uma visita. Vai ser um prazer muito grande receber você e abençoar a sua vida. O meu desejo aqui essa noite é que eu seja a boca de Deus para você, que o Espírito Santo de Deus ele possa me usar para falar com você aqui essa noite. Sempre antes de pregar eu gosto de fazer uma declaração, porque é uma verdade. Eu tenho certeza que se você continuar com o seu coração aberto, só tem um jeito de você deixar essa casa, e é abençoado. E eu sempre falo isso, não é por causa de mim. Eu tenho espelho em casa, conheço alguns dos meus defeitos e limitações, mas eu posso afirmar que se você continuar com o seu coração aberto, você vai sair desse lugar abençoado, porque eu sempre procuro pregar a palavra de Deus. E como ela mesmo diz, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. É a única que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela tem esse poder tremendo de ir aonde um médico não vai, aonde um psicólogo não chega, na verdade, aonde um psiquiatra não alcança, aonde muitas vezes nem uma mãe conhece. A palavra de Deus tem esse poder tremendo de penetrar na vida do homem e de transformá-lo para melhor. Então quero encorajar você, continue aí com o seu coração aberto, traga um abraço. Hoje eu estou aqui com a minha esposa, a Raquel, somos casados há 18 anos, chegamos à maioridade matrimonial, olha que maravilha, e a gente tem um casalzinho de filhos, tem a Radassa de 13, tem Silas pai, Silas filho, Espírito Santo ia pegar mal, botei neto, né, irmão? Fiz uma graça com o vovô também. Aí tem o Silas Neto de 9 anos, que é mais um que a gente tem orado e declarado que vai servir a Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24 e o verso de número 35. Eu quero usar esse texto aqui como base para a palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando aqui para vocês nessa noite, nessa primeira noite de conferência, promessas. E eu creio que hoje é só o começo e que Deus tem muita coisa para fazer durante esses dias aqui. Hoje eu quero apenas encorajar, motivar, incentivar você a crer nas promessas de Deus e vir e a participar todos esses dias aqui, porque eu creio que promessas já estão sendo liberadas, continuarão sendo liberadas e confirmadas aqui para a glória de Deus. Você encontrou? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, e o verso de número 35, que diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Será que a gente pode repetir junto no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Curva a sua cabeça, eu quero orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, quero mais uma vez render graças a Ti. Deus, Tu conheces as minhas limitações, Tu sabes da minha dependência de Ti nessa hora, e mais uma vez eu Te peço, me usa, Deus, com poder, com graça, com autoridade, que mais uma vez a Tua igreja seja edificada, o Teu povo seja abençoado e o Teu nome seja engrandecido aqui nesse lugar. É minha oração no nome de Jesus, amém. Sempre antes de pregar, eu gosto de pedir uma ajuda. Vou pedir para você olhar para pelo menos uma pessoa perto de você, e você vai dizer assim, ó, hoje
tá bonito, hein? Vai, irmão, o que houve? Travou? Sem gaguejar, vai para falar assim: hoje tá elegante. Tá elegante. Lá na Taquara eu brinco, pastor Júnior Galvão: feio é o diabo, irmão. Filho de Deus é tudo bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é a coroa da criação, você é o que há de mais especial nessa terra. Lá no livro do Gênesis, que é o princípio de todas as coisas, você olha lá o relato da criação. Após cada dia da criação, Deus olha para o que Ele cria e diz assim: é bom. Cada dia Ele olha e fala: é bom. Ele faz isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. No sexto dia Deus faz um homem. Depois você lê Gênesis capítulo de número 1. No sexto dia Ele faz um homem. Mais uma vez Ele olha, só que agora Ele muda. Ele disse: agora não está só bom não, agora ficou muito bom. O muito bom só veio depois de mim e de você. Então já creia nisso e receba para a sua vida. Você não é qualquer coisa. Deus não te criou para desgraça, Deus não te criou para derrota, Deus não te criou para miséria, Deus não te criou para o fracasso. Deus criou você para que você possa viver as promessas dEle para a sua vida. São promessas de bem, são promessas de paz, são promessas de um futuro abençoado. Irmãos, o texto que nós lemos, ele é muito interessante. São palavras de Jesus. Foi Jesus quem falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Jesus está dizendo é: aconteça o que acontecer, haja o que houver, venha o que vier, o que eu falei vai se cumprir. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, venha o que vier, o que Jesus falou vai se cumprir. E por que isso é tão importante? Eu e você, irmãos, todos os dias nós somos bombardeados por declarações que vêm para roubar a nossa fé, que vêm para roubar o nosso ânimo, que vêm para roubar a nossa paz, que vêm para roubar a nossa alegria, que vêm para nos fazer desistir das promessas de Deus para nós. Todos os dias: ó, não vai dar certo, olha, não adianta, olha, não vai conseguir, olha, não vai avançar, não, esse não é o tempo, não, esse não é o lugar, ih, não tem mais jeito, ih, não volta mais, ih, agora quebrou, não, agora não tem mais como. Todos os dias, eu e você somos bombardeados por declarações negativas. E o que muitas das vezes dificulta ainda mais, ou piora ainda mais, é que quando nós olhamos para a nossa realidade, quando a gente olha para o nosso momento, quando a gente olha para o nosso presente, muitas vezes a nossa realidade, o nosso momento, o nosso presente, ele acaba que dá respaldo a essas declarações negativas. A gente olha e não tem, a gente olha e realmente não está dando, a gente olha e realmente está limitado, a gente olha realmente e está escasso. A realidade respalda essas declarações negativas. É aí que entra o texto que eu li para você. E o que nós precisamos entender: Jesus falou: o céu pode passar, a terra pode passar, mas o que eu falei não vai passar. O que nós precisamos entender é que nenhuma realidade ela pode substituir a verdade de Deus para nós. Nenhuma realidade ela pode se sobrepor às promessas que Deus tem para as nossas vidas. A gente precisa entender que a realidade ela não é imutável, a realidade ela não é constante, a realidade ela não é absoluta não. A realidade ela é uma hoje, mas ela pode ser uma outra completamente diferente amanhã. O que é imutável, constante e absoluto é a verdade de Deus para nós, são as promessas de Deus para nós. E aí, baseado nessa palavra aqui de Jesus, eu quero liberar sobre a sua vida, e eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite 5 declarações de Jesus que nos garante as promessas de Deus vão se cumprir. Rapidamente aqui, uma palavra muito simples. Eu quero compartilhar com vocês 5 declarações de Jesus que nos garante as promessas de Deus vão se cumprir, porque foi Ele que falou que o céu pode passar, a terra pode passar, mas o que Ele falou não vai passar.
A primeira declaração de Jesus que nos garante: as promessas vão se cumprir. João capítulo 15 e o versículo de número 16. João capítulo 15, versículo de número 16. Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. A primeira declaração de Jesus que nos garante: as promessas vão se cumprir. Jesus está falando aqui: eu escolhi você. Ele está dizendo para pessoas aqui essa noite, você que veio aqui nessa conferência: ei, eu escolhi você. Você não é obra do acaso, você não é fruto de probabilidade, não. Você não é um acidente cósmico, não. Você é obra-prima do céu. Você é plano de Deus para esse tempo, para essa época e para essa geração. A palavra aqui, escolhi, lá no grego ela significa: eu plantei você estrategicamente, eu designei você para esse tempo, para um propósito, para uma época, para uma geração. Você não é obra do acaso. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que qualquer coisa fosse criada, eu e você já estávamos na mente de Deus. O nosso Deus é um Deus que não precisa do tempo, Ele trabalha no tempo. Quem precisa do tempo sou eu e você. Mas Deus, Ele estabeleceu tempos, épocas, gerações. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Foi Ele quem estabeleceu. Em 1982 vai nascer o Silas, em 1960 vai nascer o André, em 1970 vai nascer a Maria. Deus estabelece os tempos, as épocas e as gerações. E você pode ter certeza. Tem alguém vivo aqui? Deixa eu ver se tem alguém vivo. Você está vivo? Se você está vivo, não existe prova maior do que essa: Ele escolheu você. Se você está vivo, não existe prova maior do que essa. Você pode ter certeza, porque o nosso Deus não é Deus que faz por fazer. Se você está aqui, se você está vivo, se você está nessa conferência, você pode ter certeza: Ele escolheu você. As promessas, os planos, os projetos, tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração vão se cumprir, porque Ele te escolheu. Ei, independente da realidade, independente do presente, independente do momento, Ele escolheu você. Acredite, avance, continue, lute, porque Ele te escolheu. Ô, irmão, eu tenho aprendido na minha pequena experiência. Todos nós temos as nossas experiências. E quando eu estava ali na igreja que hoje eu dirijo como pastor, eu ajudava meu avô, o pastor Gilberto Gonçalves Malafaia, que foi o pastor fundador da igreja. E eu lembro quando ele me chamou e ele falou comigo: meu filho, Deus tem colocado no meu coração e tem me dirigido, e você vai estar à frente da igreja. É uma promessa que Deus fez, é algo que Deus colocou no nosso coração. Eu me lembro que eu olhei para o meu avô e falei: vô, tem muita gente melhor do que eu, vô. Tem muita gente com mais capacidade do que eu, vô. Tem muita gente com mais história do que eu aqui na igreja. Ele falou: meu filho, mas é promessa de Deus. Foi Deus quem falou que isso ia acontecer. Tem todo um pano de fundo, toda uma história. Eu não era parte daquela igreja, eu morava nos Estados Unidos, compartilhei com o pastor Júnior Galvão, morei 10 anos nos Estados Unidos. Foi lá que eu conheci a minha esposa Raquel, abrindo aqui um parênteses, né, irmão? Fui na igreja, o pai dela era pastor lá. Aí quando eu entrei na igreja, a Raquel estava cantando. Aí ela cantou e me encantou. Olha que maravilha. Eu tinha 16 anos e a Raquel tinha 15 anos de idade. E nós começamos a namorar. E para a glória de Deus estamos casados até hoje. Maravilha, Deus é bom demais. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida da Raquel, que é uma bênção na minha vida. E foi uma promessa de Deus. Lá nos Estados Unidos eu recebi uma profecia. E um pastor falou para mim: você vai voltar para o Brasil e você vai dirigir uma grande igreja. E eu confesso para os irmãos que eu fui incrédulo. Que eu olhei para ele porque eu não tinha plano disso. Esses não eram meus planos.
eu ia fazer curso de piloto, eu tinha outros planos, outros projetos. De uma maneira extraordinária, Deus trabalhou, nós voltamos para o Brasil, para Raquel ter neném, e aí eu comecei a trabalhar com o meu avô me chamou ali e falou assim, é promessa de Deus, foi Deus quem trouxe você para dirigir a igreja. Aí eu lembro que eu falei para ele, mas vô, eu não tenho condições. E aí, é Malafaia, né, irmão? Eu falei, não, vô, não é, vô, não sou eu. Ele falou, não é. Aí eu falei, Jesus, me dá uma estratégia aqui. Ele pede para orar. Eu falei, vô, deixa eu orar. Aí ele falou, orar pode. Orar pode. Eu fui orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, se é promessa, se é algo que o Senhor tem, fala comigo, me ajuda, confirma. E o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração. Ele falou, meu filho, todas as vezes que eu tenho uma promessa, todas as vezes que eu tenho um plano, todas as vezes que eu tenho um projeto, e você olha apenas para a sua realidade, para o seu momento, para as suas fragilidades, para as suas limitações, e você diz que não tem, você diz que não pode, você está dizendo muito mais acerca da minha incompetência do que da sua incompetência. E aquilo falou muito forte ao meu coração. Caramba, porque realmente é assim, quando Deus nos faz promessas, quando Deus coloca algo no nosso coração, e muitas das vezes nós olhamos, é algo grande, é algo extraordinário, e a gente olha para o nosso presente, para o nosso momento, para a nossa realidade, mas como é que isso vai ser? Eu não tenho como, eu não tenho a capacidade, eu não tenho a experiência. Nós estamos falando muito mais a respeito da incompetência de Deus do que da nossa. E Deus falou comigo, meu filho, eu sei que você não tem, eu sei que você não pode, eu sei que você não é, mas eu tenho, eu posso, eu sou poderoso, eu sou grande. Ô meu irmão, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Ele escolheu você, e tenha certeza, Deus não errou quando Ele te escolheu. Deus não errou quando Ele te escolheu. Deus escolheu a pessoa certa. A promessa vai se cumprir e vai dar certo no nome de Jesus. Vira para alguém que está perto de você e fale para ele aí, ei, Ele escolheu você. A segunda declaração de Jesus que nos garante as promessas vão se cumprir. Mateus 28 e o verso de número 20. Mateus 28 e o verso de número 20. A parte B do texto diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda declaração de Jesus que nos garante, você pode ter certeza, a promessa vai se cumprir. Ele está dizendo, eu estou contigo. Eu estou contigo. Ele não apenas te escolheu, mas Ele está com você. E como é bom saber disso. Como é bom saber que Ele está conosco. Porque quantas vezes, dependendo das circunstâncias, dependendo das dificuldades, na verdade, dependendo daquilo que se coloca diante de nós, pessoas que muitas vezes pensamos que era amiga, que estava junto, que não abandonava, que nunca ia deixar, que nunca ia virar as costas, mas é a dificuldade chegar. É só algumas coisas não acontecerem da forma planejada e projetada, que muitas vezes pessoas que considerávamos amigas, fiéis e leais nos abandonam, nos deixam, viram as costas. E quem sabe tem alguém aqui essa noite, você tem uma promessa de Deus para a sua vida, eu tenho certeza disso. Quem sabe situações têm se colocado diante de você e de repente pessoas que começaram com você a caminhada, que estavam juntos, que de repente falou para você, não, eu abraço a ideia, eu abraço o propósito, eu abraço a promessa, mas quem sabe abandonou você, deixou você, virou as costas para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ei, existe um que nunca nos deixa, existe um que nunca nos abandona. Ele está dizendo aqui, ei, eis que eu estou convosco todos os dias. Não são alguns dias, nem grande parte dos dias, nem a maioria dos dias, é todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está conosco. E aí, quando eu fui olhar para a Bíblia, eu achei muito interessante. Quando a gente olha para a vida de Jesus, no seu ministério terreno, Jesus ele passa por diversos momentos e situações, e me colocando nesses momentos e situações, eu pensando comigo mesmo, eu acho que eu corria daqui, eu acho que eu não ficava não.
mas Jesus é maravilhoso por isso. Ele está conosco. Nós encontramos em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 10, Jesus vai para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida, e diz o texto que uma grande multidão o acompanhava. Diz o texto que o dia começou a escurecer, os discípulos viram para Jesus e falaram: olha, manda esse povo embora, porque a gente não tem como alimentar essa multidão não, manda todo mundo embora, mestre, o negócio aqui vai ficar estreito. Jesus vira para os seus discípulos e diz: ninguém vai embora, e vocês vão alimentar essa multidão. Jesus permaneceu ali. Fome fala daquilo que é simples, fome fala daquilo que é básico, fome fala daquilo que é fundamental. Quem sabe tem alguém aqui vivendo algum momento, alguma situação onde o que você precisa é algo simples, é algo básico, é algo fundamental. Quem sabe alguma coisa que de repente alguém olha e desdenha, alguém olha e menospreza, mas foi o Espírito Santo que atraiu você aqui para dizer para você que aí no simples, no básico, no fundamental, Ele está contigo. Ele não te deixa, Ele não te abandona. Tem um outro momento, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, Jesus pega os seus discípulos e diz: vamos passar para outra banda do mar. Diz o texto que no meio da jornada, um temporal de vento. Acho que aqui em Florianópolis tem esse negócio de temporal de vento. Lá no Rio tem um tal do temporal de vento, que a chuva vem de um lado, quando a gente menos espera, daqui a pouco vem do outro. Quando a gente menos espera, daqui a pouco vem da frente, daqui a pouco vem de trás. E aplicando isso para a nossa vida, são momentos que passamos onde é problema de tudo que é lado. Você olha para a esquerda, problema. Quando você menos espera, problema da direita, problema da frente, problema de trás, problema. Diz o texto que as ondas passavam por cima do barco. Fala daquilo que é maior do que nós, mais forte do que nós, com mais recurso do que nós. Diz que o barco começa a encher d'água. E aí complica, porque enquanto não está enchendo d'água, a gente vai dando o nosso jeito. Corre ali, resolve, vai lá na frente, resolve, volta lá atrás, resolve. A gente vai resolvendo, mas quando o barco começa a encher d'água, você vai perdendo a mobilidade. Você já não tem mais como se movimentar. Você tem a promessa, mas está estreito. Você tem a promessa, mas está cansando. Você tem a promessa, mas a água está subindo. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus não deixou o barco. Jesus continuou no barco. E olha que Jesus podia sair andando pelas águas. Podia ou não podia? Jesus podia botar o pezão do lado de fora e dizer assim: ó, vocês vão se virando aí que eu vou na frente, depois vocês chegam. Mas Jesus não, Jesus fica com eles ali no barco. E eu quero dizer para você, Jesus está contigo aí nessa situação. Jesus está contigo nesse problema, Jesus está contigo aí nessa dificuldade, e você vai chegar do outro lado no nome de Jesus. Porque Jesus no barco, você já deve ter ouvido isso algumas vezes, não significa bonança sempre. Jesus no barco significa: a promessa vai se cumprir. Você vai chegar no destino. E eles chegaram na cidade de Gadara, Marcos capítulo de número 5, e diz o texto que ali havia um endemoniado, um homem que cadeias não podiam aguentar, que clamava dia e noite pelos montes, que feria-se com pedras, um homem totalmente aprisionado. E aí eu tenho uma palavra. Quem sabe você conhece alguém que está passando por um momento como esse, de repente ele está preso, acorrentado, ou quem sabe tem alguém aqui, que existe algo que prende você, que domina você, que acorrenta você. Eu quero dizer para você que Jesus está contigo. Jesus não te deixa, Jesus não te larga, Jesus não te abandona. O que a gente precisa entender é que o Jesus está não significa que Ele está concordando com o erro, não significa que Ele está apoiando um pecado, não. Mas Jesus nunca nos deixa, Jesus nunca nos abandona. Jesus está sempre pronto a nos levantar, Jesus está sempre pronto a nos erguer, Jesus está sempre pronto a nos restaurar. Jesus está contigo. Ele está conosco na fome, Ele está conosco na tempestade, Ele está conosco em situação de aprisionamento. Lucas capítulo 8, versículo 40, conta uma história. A filha de Jairo, um principal da sinagoga, estava enferma. E eu acho isso muito interessante, que Jesus ele vira para Jairo, ele diz: Jairo, eu vou, vamos lá, eu vou para sua casa. E no meio do caminho sempre vem os críticos: meu irmão, entenda algo, tem promessa de Deus, tem palavra de Deus, tem plano de Deus. Sempre vão haver os críticos, sempre vão haver aqueles que não acreditam, sempre vão haver aqueles que vão querer fazer você retroceder, fazer você parar, fazer você desistir. Jesus estava com Jairo, e isso é que eu acho lindo. Ele está caminhando com Jairo, e aí chegam os incrédulos: olha, não adianta mais,
olha, não tem mais jeito, olha, não tem mais como. Eu acho lindo que Jesus ele não falou para os incrédulos, Jesus não falou para os críticos, Jesus falou foi com Jairo. Jesus vira para Jairo e fala assim: ô Jairo, crê somente, Jairo. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, Jesus está falando para ele: ô Jairo, eu não estou andando do seu lado, Jairo. Jairo, eu não estou caminhando com você, Jairo. Jairo, eu já não falei que eu vou para a sua casa, Jairo. Ô irmão, em nome de Jesus, e aqui a gente fala de uma situação de enfermidade. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Eu sei que Jesus está contigo. Jesus está caminhando contigo, dizendo para alguém aqui essa noite: ei, crê somente, eu não estou do teu lado. Crê somente, eu não estou andando com você. Crê somente, eu não estou caminhando com você. Ei, crê somente, não foi eu que liberei a palavra. Ei, crê somente, não foi eu que fiz a promessa. Crê somente, Ele está contigo. E uma outra situação, Lucas 7, a partir do versículo número 11, é o filho da viúva de Naim. Você conhece bem a história. Vinha um cortejo fúnebre, e Jesus sabia que era um cortejo fúnebre, porque existia todo um protocolo que se fazia nos cortejos fúnebres. Mas ainda assim Jesus ele não muda a sua rota, ainda assim Jesus ele não desvia o caminho. Jesus vai em direção àquele cortejo fúnebre. E aqui a gente está falando de uma situação de morte, e morte fala daquilo que é impossível, morte fala daquilo que não tem mais jeito. Mas Jesus está dizendo: eu estou contigo. Ainda que pareça impossível, pastor, não é possível, pastor, não tem como. Ei, Jesus está contigo. E o que eu acho lindo, todos esses momentos, todas essas situações, da fome à morte, do mais simples ao mais difícil, Jesus está conosco. O que eu acho lindo é que tem um momento onde está Jesus e os seus discípulos, é um grupo de pessoas, tem ali Jesus e a multidão, uma grande quantidade de pessoas, Jesus e o endemoniado, apenas uma pessoa. Olha o que eu aprendo aqui: independente se a nossa situação envolve um grande número de pessoas, envolve um grupo de pessoas, ou é só você, é individual, Jesus está contigo. Da fome à morte Ele está contigo, do mais fácil ao mais difícil, se é uma multidão, se é um grupo ou individual, Ele está contigo. E o que eu acho lindo também, o principal da sinagoga, Jairo, era alguém de destaque, era alguém que tinha notoriedade, era alguém que era conhecido, as pessoas sabiam quem era Jairo. E Jesus falou: não, Jairo, eu vou lá. Jesus estava com ele, porque Jesus não tem problema com famoso. Quem tem problema com famoso sou eu e você. A gente que tem problema com famoso, a gente fica todo sem jeito, todo desconcertado, não sabe como é que fala, como é que não fala, como é que comporta, como é que não comporta. É verdade ou não é? É assim que todo mundo, a gente vai estar recebendo alguém, tem um certo destaque, tem uma certa notoriedade dentro da sociedade, a gente fica todo sem jeito. E o Espírito Santo ministrou isso muito forte. Uma coisa: meu filho, eu não tenho problema com famoso não, porque eu sei que quem é grande sou eu, quem é maravilhoso sou eu, quem é poderoso sou eu. Jesus não tinha problema com famoso. Jesus ele ia, não, eu vou lá na casa de Jairo, ele é alguém que tem notoriedade. Jesus está contigo, ele está lá com quem tem destaque, tem notoriedade. Mas também aquele endemoniado, rejeitado, menosprezado, marginalizado, que ninguém queria estar perto, que acorrentaram ele, Jesus vai lá. Esse é o nosso Deus, um Deus que não descarta, um Deus que não despreza, um Deus que não menospreza, um Deus que não está preocupado com aparência, com estereótipo, com título, um Deus que olha e vê o coração, um Deus que olha e vê a alma do homem. Esse é o nosso Deus. Ei, quem sabe tem alguém aqui que de repente alguém olhou para você e desdenhou, e menosprezou, e rejeitou, e quem sabe isso feriu você, machucou. Quem sabe isso tem colocado em xeque a promessa de Deus para a sua vida. Foi o Espírito Santo que trouxe você aqui para dizer para você: ei, eu estou contigo. Foi eu quem liberei a palavra, foi eu quem liberei a promessa. Vai se cumprir, porque eu escolhi você. Vai se cumprir, porque eu estou com você.
Em terceiro lugar, declarações de Jesus que nos garante as promessas vão se cumprir. Mateus 28, 18, 2 versículos acima. Mateus 28, 18, a parte B, que diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. A terceira declaração de Jesus que nos garante. Eu vim com essa palavra para encorajar você, para fortalecer a sua fé. As promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele escolheu você. As promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele está com você. As promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder, e não é qualquer poder. O poder dele é supremo. É o que está lá em Efésios capítulo 1, versículo número 21. Ele está acima de todo poder, principado, potestade, domínio, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no século vindouro. Esse é o poder do nosso Deus, um poder que é supremo, está acima de tudo aquilo que acha que tem poder, está acima de tudo aquilo que acha que tem poder. O poder dele é supremo, o poder dele é total. O texto que nós lemos, Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder. Não existe área, não existe conhecimento, não existe resistência, não existe obstáculo, nada, absolutamente nada pode impedir o agir do seu Deus. O poder dele é supremo, o poder dele é total, e não para, é supremo, é total, é irresistível. Isaías 43, 13, eu gosto demais desse texto. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu gosto mais desse texto, porque toda dificuldade, toda palavra contrária, todo empecilho e resistência, ele sempre vem no dia, ele sempre vem dentro do dia, e Deus está dizendo: antes do dia, eu sou. Antes do problema chegar, antes da resistência, antes do obstáculo, antes do inimigo, antes da palavra negativa, eu sou. Nada pega Deus de surpresa, pode ficar tranquilo, eu e você somos surpreendidos. Eu e você muitas das vezes esperamos: Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Vou filosofar agora, pastor Júnior Galvão. O que é ninguém, irmão? O que é ninguém? Olha agora a filosofia, agora é forte. Ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém, irmão. O que você quer colocar no ninguém? Qual é o ninguém que está tirando a tua paz? Qual é o ninguém que está roubando a tua alegria? Qual é o ninguém que está fazendo você desistir das promessas de Deus e dos planos de Deus para você? É um ninguém. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Coloca aí no ninguém o que é: limitação, é escassez, é a falta, é o obstáculo, é o inimigo, é a resistência, é o diabo, são seus demônios. Ei, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Oh, aleluia! Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus, porque o seu poder é supremo, é total, é irresistível e não para por aí. É supremo, é total, é irresistível e é eterno. 1 Timóteo 6,16 diz: aquele que habita na luz inacessível, ao qual nenhum homem viu nem pode ver, a Ele só honra e poder eternamente. A Ele só honra e poder eternamente. É supremo, é total, é irresistível e é eterno. O que é isso, pastor? Sabe o que é isso? Ontem tinha poder, hoje tem poder, amanhã tem poder, semana que vem tem poder, mês que vem tem poder, ano que vem
tem poder. Daqui a 10 anos, tem poder. Daqui a 20, tem poder. Daqui a 50, tem. Daqui a 100, tem. Daqui a 1000 anos, tem. O poder dele é para sempre e sempre e sempre e sempre e sempre e sempre e sempre. Ô meu irmão, eleição é aqui, ó. No céu não tem eleição não, o seu trono está estabelecido no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Eu acho lindo demais, e como é bom saber que o seu poder é supremo, é total, é irresistível, é eterno. Porque você lembra que eu falei que muitas das vezes, dependendo das circunstâncias e das dificuldades, pessoas nos abandonam, pessoas nos deixam, pessoas nos viram as costas, mas graças a Deus existem amigos fiéis e leais. Existem amigos que continuam conosco, que estão conosco. Existem pessoas que dariam tudo para ver cumprido na nossa vida as promessas de Deus. Existem essas pessoas. É o que eu acho lindo demais. Tem gente que pode, mas não quer. Tem gente que quer, mas não pode. O bom é, Jesus quer e Jesus pode. Tem gente que pode, mas não quer. Tem gente que quer, mas não pode. Ei, Jesus quer e Jesus pode. Jesus não apenas estava, você lembra lá dos momentos que eu citei para você? Fome, tempestade, aprisionamento, enfermidade, morte. Jesus não apenas estava lá, Jesus estava lá, mas ele também tinha poder. Tinha fome, mas Jesus estava lá. E diz o texto, e comeram todos, e saciaram-se, e sobraram 12 cestos cheios. Jesus não apenas estava com seus discípulos naquela tempestade diante daquele barco, não, ele estava lá, e ele se levanta com poder e autoridade, ele repreende o vento, e acalma o mar. No versículo 39 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos diz, e houve grande bonança. Jesus não apenas foi até aquele endemoniado, Marcos capítulo 5, não, mas ele vai lá naquele endemoniado, ele liberta aquele homem. No versículo 15 diz, e acharam aquele homem assentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus não apenas diz que vai à casa de Jairo, ele vai lá e ele levanta aquela menina. Jesus não apenas vai até o cortejo fúnebre, Jesus vai lá e ele ressuscita aquele menino. Ô meu irmão, as promessas de Deus vão se cumprir. As promessas de Deus vão se cumprir. As promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele te escolheu, porque Ele está com você e porque Ele tem poder. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Abençoa mais uma vez quem está perto de você, diga para ele, ei, Ele tem poder. As promessas vão se cumprir, porque Ele te escolheu. As promessas vão se cumprir, porque Ele está com você. As promessas vão se cumprir, porque o poder dEle é supremo, é total, é irresistível e é eterno. As promessas de Deus vão se cumprir. Estou caminhando para o final já, João capítulo 15, o versículo de número 9. João capítulo 15 e o versículo de número 9. Porque o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nenhuma realidade pode se sobrepor à verdade de Deus para você. A realidade vai mudar, e o que vai prevalecer são as promessas e a verdade de Deus para a sua vida. João capítulo 15, o verso de número 9 diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. A quarta declaração de Jesus, que me garante as promessas vão se cumprir, Ele está dizendo, eu amo você. Oh, aleluia. Eu amo você. Bom, quantas vezes, hoje em dia, quando a gente fala isso para alguém, olha, Jesus te ama. Muitas vezes as pessoas não dão mais tanto valor. As pessoas já não recebem. E muitas vezes não causam um impacto. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque as pessoas, cada vez mais, elas estão absorvendo o conceito de amor lá de fora. O conceito de amor mundano.
que é um amor raso, vazio, superficial, muitas vezes interesseiro. Um amor que se desfaz com uma primeira dificuldade. Um amor que acaba com um primeiro não. Ama muito até você falar não, acaba o amor, desaparece. E aí muitas vezes quando a gente fala, olha, Jesus te ama, e muitas vezes até na igreja, quando a gente fala, olha, Jesus ama você, as pessoas parece que não recebem, não entendem a profundidade do que é o amor de Deus pelo homem. Ô, irmão, o amor de Deus pelo homem não é esse amor vazio daí de fora, não é esse amor superficial, raso, não. O amor de Deus pelo homem é amor de aliança, é amor de lealdade, é amor de fidelidade, é amor de sacrifício. Aconteça o que acontecer, Ele ama você. Ele ama você, Ele não ama suas posses, Ele não ama seus bens, Ele não ama seus títulos, Ele não ama sua roupa, Ele não ama sua conta bancária, Ele não ama o que as pessoas dizem que você é. Ele ama você. Ele ama você. Ele ama é você. Jesus te ama. Irmão, nas minhas elucubrações, nas minhas conjecturas, e meu pai que brinca comigo, meu filho, cuidado com as elucubrações e com as conjecturas. Mas a gente pode conjecturar, desde que a gente não cometa nenhuma heresia, não é verdade? Mas eu acho interessante demais, quando Jesus ele está ali na cruz do Calvário, e ele diz, Mateus 27, no versículo 46, Deus meu, por que me desamparaste? E a gente entende, e a gente compreende, poxa, mas como é isso que Deus desampara Jesus ali naquele momento? E aí o Espírito Santo, sabe, ministrou ao meu coração uma conjectura, algo meu, porque o que nos faz morrer é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, mas Jesus não. Jesus veio como um homem perfeito. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. O escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. O que faz um homem morrer é o pecado. Jesus nunca pecou, mas Jesus se fez pecado por nós. Jesus ele recebe o meu e o seu pecado na cruz do Calvário, mas Jesus não tinha pecado. E para que Deus, o Pai, pudesse deixar com que Jesus morresse, foi necessário que por um momento, é como se ele precisasse por um momento virar as costas para que o seu filho recebesse o pecado, para que ele pudesse morrer. Irmão, a gente não tem ideia do que é isso. O amor de Deus pelo homem. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Aquele que era assim, meu irmão, a gente não entende o que é. Meu irmão, Jesus é a imagem perfeita do Filho de Deus. Deus nos criou para que nós fôssemos como Jesus. Jesus é a imagem, é o Filho perfeito, o Filho sem pecado, o unigênito do Pai. A gente muitas vezes não consegue compreender o que é isso. É Deus ver o seu Filho unigênito entregar a vida por amor a desgraçados, miseráveis e condenados como eu e você. Porque é isso que nós somos. Porque fomos dominados pelo pecado. Mas esse Deus maravilhoso e tremendo, o seu amor é tão grande, o seu amor é tão espetacular, que por um momento ele se vira e ele deixa o seu filho levar sobre ele toda a nossa maldição, todo o nosso pecado. Oh, meu irmão, Jesus ama você. Nunca deixe o inimigo colocar no seu coração que você é um rejeitado, que para você não tem jeito, que para você não vai dar certo. Ei, as promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele ama você. É que o apóstolo Paulo, num dos textos mais lindos, Romanos capítulo 8, ele diz: o que nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a fazer a lista: a tribulação não pode, a angústia não pode, a perseguição não pode, a fome não pode, a nudez não pode, o perigo não pode, a espada não pode. Por quê? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Aplauda ao Senhor.
porque Ele ama você. E eu termino aqui, na última declaração, João capítulo de número 19, o verso de número 30. As promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele escolheu você. As promessas de Deus vão se cumprir porque Ele está com você. As promessas de Deus vão se cumprir porque Ele tem todo o poder. As promessas de Deus vão se cumprir porque Ele ama você. E as promessas de Deus vão se cumprir. João capítulo 19, o verso de número 30. Jesus na cruz do Calvário, entregando a sua vida por amor a mim e a você, Ele diz: está consumado. Está consumado. Jesus na cruz não falou estou acabado. Jesus na cruz não falou estou condenado. Jesus na cruz não falou estou arruinado. Jesus falou está consumado. Ele está dizendo o preço foi pago. Ele está dizendo o objetivo foi alcançado. Ele está dizendo a tarefa foi concluída. Ele está dizendo o meu propósito foi cumprido. Ele está dizendo, ei, a dívida foi cancelada. Ele está dizendo, a maldição foi quebrada. Nós somos mais do que vencedores pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ei, as promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele já conquistou a nossa vitória. Nós não servimos a um Deus derrotado, nós não servimos a um Deus fraco, nós servimos a um Deus todo-poderoso. Ô meu irmão, quantas vezes as pessoas olham para a cruz como símbolo de desgraça, símbolo de fracasso, símbolo de vergonha, símbolo de... Não, a cruz é o símbolo da maior vitória que a humanidade já viu. Jesus vai para a cruz não porque é fraco, Jesus vai para a cruz não porque não tem poder, não. Essa aqui eu aprendi, pastor Silas Malafaia, numa das suas suposições. Claro, nós sabemos que Jesus foi para a cruz para que nós pudéssemos ter salvação. Mas por que Jesus vai para a cruz? Por que Jesus vai encarar a morte? Porque vencedor não se conhece, como diz o meu pai, bem carioca, com blá, blá, blá. Vencedor não se conhece com conversa fiada. Vencedor se conhece no confronto. Vencedor se conhece na luta. Se você nunca marcou esse texto, João capítulo 10, versículos 17 e 18. João 10, 17 e 18, é Jesus quem diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e o poder para tornar a tomá-la. Jesus, ele vai para a cruz, ele morre para que ele tivesse um encontro frontal com a morte. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde vencê-lo, o túmulo não pôde detê-lo. Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. Porque Ele vive, as promessas vão se cumprir. Porque Ele vive, o que Ele falou vai acontecer. Porque Ele vive, você vai viver os sonhos e os planos de Deus. Ele não está no canto da casa, ou ele está no centro da casa, ele